A mesma coisa aqui no caso do Anthony Rapp, quando esse psicólogo forense coloca muito bem durante todo o tribunal que esse moço, esse homem hoje, é um grande narcisista. E aí vem aquela tal história, né? Que aí começam as baixarias do júri, né? Que a defesa alega que o Anthony estava fazendo tudo isso porque tinha ciúmes e inveja da carreira do Kevin Spacey. Gente, a gente está falando aqui de um grande astro de Hollywood. Kevin Spacey tem 2 Oscars. 2 Oscars. Ele realmente é ele é um excelente ator. Lógico que isso não dá o direito dele cometer crimes, dele cometer abusos. Se ele realmente o fez, ele precisa, né, ser condenado e pagar. Até agora, a justiça americana nos mostrou novamente que a história não é bem essa. Mas a vida inteira desse homem ruiu. Mas ruiu de um jeito, Pavinato, que assim, é chocante. As coisas saem na imprensa e elas tomam uma proporção que assim, é pior do que um tsunami. A vida dele se encerrou. Ele fazia na época, como o Pavinato aqui bem disse, House of Cards. O Pavinato pode explicar isso muito bem, que é a questão do direito patrimonial. House of Cards pertence à Netflix. Quem é dona desse produto? É a Netflix. Não é essa produtora. A produtora está lá trabalhando, mas quem detém 100% da comercialização, da exploração e do direito é a Netflix. Então eu lhe pergunto, a Netflix não tomou nenhuma providência para investigar o que estava acontecendo? Porque vamos lembrar também que quando aconteceu aquele caso aqui no Brasil, que envolveu a TV Globo com aquele ator... O Zé Maier. Hã? O Zé Maier. Não só o Zé Maier, mas o Márcio Smelling e a sim, Dani exato, Calabresa, exato. O departamento de compliance da TV Globo teve que, fazer uma investigação interna para saber se aquilo era realidade ou não. E eles chegaram, e aí, isso que eu te pergunto, qual é a Netflix, ela não tem responsabilidade sobre tudo isso também? Primeiro, né, a gente não consegue... Porque a Rede Globo, ela tem uma relação de vínculo empregatício com seus atores. Por mais que eles trabalhem através de um contrato, né, da pejotização, o direito brasileiro ele é muito claro ao dizer que aquele que tem a habitualidade, a subordinação pessoal, o controle das atividades por aquele que contrata, ele é empregado, entre outros aspectos. Agora, no direito americano e no direito da Inglaterra, e vou falar mais da questão do direito americano, salvo as disposições negociadas por sindicato, não existe uma disposição jurídica trabalhista que valha para todo e qualquer segmento e ramo de atividade comercial ou profissional. A Netflix, ela pode ter responsabilidade a depender do contrato que ela tem com essa produtora, porque ela detém os direitos, mas ela pode ter colocado uma cláusula entre produtoras de que o encerramento precoce das temporadas vai acarretar a essa produtora, que é livre para escolher os seus atores, eu não sei. Isso vai depender do contrato em que a Netflix tem com a produtora. E a maioria desses contratos, por serem operações de mídia que geram muito interesse e despertam a cobiça da concorrência, eles têm ali um NDA, uma cláusula de confidencialidade que é basicamente impenetrável. Então não dá para saber qual é o conteúdo do contrato da Netflix com a produtora de House of Cards, que era a série mais rentável dessa plataforma de streaming, e por sua vez, uma vez que esse primeiro contrato ele é impenetrável, a gente não sabe como lidam, como acontece a dinâmica dos problemas entre as contratações dessa produtora, os seus profissionais, inclua aí atores, cenografistas, toda a equipe de audiovisual. Então eu posso ver o que acontece na relação da produtora
com os seus profissionais, porque geralmente, certamente existe um vínculo sindical muito forte, mas o contrato de responsabilidades entre a Netflix e a produtora, ele tem um sigilo que às vezes é impenetrável, e se não há um sigilo, as partes elas podem estipular quem é que responde por o que em caso de eventual dano, em caso de interrupção, em caso de mudança de planos. Essas duas empresas elas são livres para contratar da maneira que elas quiserem. E como não existe essa figura de a responsabilidade objetiva do tomador de serviço pelo empregado da empresa que presta serviço, como existe aqui no Brasil, não existe esse liame de responsabilidade da Netflix pelos atores.